E mais uma vez eu vou mostrar para vocês que o Deus bíblico, que o Deus adorado pelo cristianismo é um ser insignificante. Olha, aconteceu um caso numa igreja adventista do sétimo dia. Eu vou ler aqui para você. Diz que um raio ele atingiu uma igreja e dizimou 16 fiéis durante o culto. 16 fiéis bateram as botas, foram embora durante o culto. E aí o artigo aqui que eu estou lendo está dizendo o seguinte, presta atenção. Um raio atingiu uma igreja no último domingo e dizimou pelo menos 16 fiéis que estavam no local durante o culto. Outras dezenas de evangélicos ficaram feridos. O caso foi registrado em Niragugo, distrito do sul da Ruanda, em um templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De acordo com informações da agência France Press, 14 fiéis vieram a falecer no local e os demais foram socorridos, mas vieram a entrar em óbito logo em seguida. O prefeito local, o nome dele Abitejeko Francois, afirmou que no horário do culto havia aproximadamente 140 pessoas no templo e que todos foram levados para o posto de saúde e hospitais do distrito. Mas a grande maioria já recebeu alta. Há feridos que permanecem internados. Os médicos dizem que apenas 3 deles estão em estado crítico, mas estão melhorando, acrescentou o prefeito, que revelou que o raio do último domingo foi o segundo em 48 horas, na sexta-feira 9 de março. Sexta-feira 9 de fevereiro. Deixa eu ver aqui. Não, acho que o cara errou a data aqui. Desculpa. Na última sexta-feira, 9 de janeiro, né? Porque é uma reportagem já do mês de janeiro. E outras descargas elétricas têm caído em todas as regiões. Um outro acontecimento ocorreu por volta do ano de 2014, onde 8 pessoas vieram a óbito também num culto, exatamente de uma igreja Assembleia de Deus, e também alguns foram acometidos na igreja adventista da queda de raios. Bom, o que eu quero fazer um comentário aqui com você é que há alguns cristãos que se aproveitam desses acontecimentos, dessas tragédias, e aí usam dizer que quando sobrevive alguém, diz, não, Deus me deu o livramento. Deus me salvou, Deus colocou as mãos, o raio pegou nos outros, mas não pegou em mim. Quando o crente usa desse argumento, dá a impressão que ele é uma pessoa blindada, que ele é uma pessoa protegida, que ele é uma espécie de um arcanjo ou de um ser celestial. Porque parece que pelas atitudes dos religiosos que gostam de aproveitar dessas coisas, e aí eles falam, os que sobreviveram, vão para os cultos e dizem nos cultos, olha irmãos, meus queridos, a paz do Senhor, olha, aconteceu esse caso ali, mas Jesus me livrou, Jesus me salvou, Jesus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Aí faz todo aquele ritual. O que a gente percebe são pessoas que, além de estar alienadas e cegas com o sistema religioso, a gente percebe que não há nenhum tipo de proteção divina. Quando você pergunta para um cristão, quem é que faz as tempestades, as chuvas, quem é que controla o clima? Ele vai dizer, é Deus. Muito bem. Então, se é Deus que controla, o Deus bíblico que as pessoas acreditam, que controla o ar, que controla o tal do oxigênio, que controla os raios, etc., por que então esse mesmo Deus permite que os raios atinjam as igrejas evangélicas? Aonde esse relato que eu acabei de falar para vocês, 16 pessoas vieram a óbito por causa dos raios que caiu dentro da igreja.
Aí um ou dois sobrevivem e vem contar o testemunho que Deus livrou ele. Mas por que não livrou os outros? Você vai dizer porque os outros estavam em pecado, porque os outros não tinham comunhão com Deus, não tinham particular com Deus, não conheciam a Deus. Meu amigo, minha senhora, os acontecimentos da vida, eles acontecem não somente com uma pessoa que não crê em Deus, como com a pessoa que crê. Ninguém está protegido por nenhuma divindade. Ninguém, nem o agnóstico, nem o deísta, nem ateus, nem ou qualquer outra pessoa de outra religião. Ninguém está protegido por uma força sobrenatural. Todos nós estamos sujeitos a todos os tipos de acontecimentos na vida secular, na vida emocional, na vida sentimental, na vida do trabalho, na vida familiar, no dia a dia. Podemos ser acometidos de um determinado fato, de uma ocorrência. E não é porque você não crê na divindade da igreja, ou não é porque você crê que você tem ou não a proteção. Todos nós estamos sozinhos. Nós não temos nenhum Deus, nenhum Jesus, nenhum Salvador para nos proteger. Mas o sistema religioso infiltrou isso na sua cabeça, dizendo que você tem um anjo da guarda, dizendo que você tem um Deus que te protege, e isso é uma grande furada, isso é uma grande ilusão. Não existe nada disso. Agora, o que me parece, aqui até tirando um pouco aqui de gargalhadas, o que dá a entender é que o povo estava glorificando a Deus, estava orando dentro da igreja. Vai saber, Deus não gostou do louvor, ou às vezes ele não gostou ali, alguém desafinou no coral, ele mandou o raio que nem Thor. Eu acho que nem os seguidores de Thor, né, o Deus do martelo, Deus do trovão, nem Thor faz isso com seus seguidores. O interessante é que as pessoas estão numa igreja, estão reunidas buscando a presença da divindade, buscando a presença de Deus. A Bíblia não diz: aonde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente? Estava mais de 140 pessoas dentro do culto na igreja adventista. Estava mais de 180 pessoas na igreja Assembleia de Deus. E foram acometidas por esse fato da natureza. E aí eu te pergunto, cadê a proteção divina? Cadê Deus nessas horas? Ele deveria estar ali te protegendo. Ele deveria estar ali guardando os seus fiéis, enviando anjo para guardar as pessoas. Mas não. Simplesmente deixa as coisas acontecer. Eu falando dessa forma, dá até a impressão que existe algum Deus, ou que eu creio em alguma divindade. Não. Sabe por que eu não creio? Não é porque eu não quero acreditar. Bem que eu queria acreditar. Como eu passei 30 anos dentro de uma igreja, e sei muito bem como que é o sistema de manipulação das igrejas. Não existe nenhum Deus. Não existe nenhum Salvador. Não existe nenhuma divindade. A não ser que essa divindade se prove ao contrário. Porque até o momento, analisando os fatos, os textos, os contextos, verificamos que esse Deus é um ser insignificante.